Saudações a vocês! Eu sou o professor André Wagner Rodrigues. É uma honra tê-los aqui em nosso canal e já peço para você aí deixar o seu joinha, compartilhar o nosso canal para o maior número de pessoas possível, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante e interessante para a história do Ocidente. Vamos falar sobre a Reforma Protestante. Aqui nessa aula você vai conhecer um pouco dos antecedentes e principalmente as críticas que levaram os reformadores a pensar em um novo modelo de cristianismo para o Ocidente. Todas essas igrejas que nós conhecemos, chamadas evangélicas hoje, logicamente elas foram influenciadas diretamente pelo luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Então, espero que você aproveite bastante dessa aula. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver alguma crítica, deixa aí nos nossos comentários. Lógico que no meu tempo eu vou fazer de tudo para responder você com qualidade. Então, vamos à nossa aula. Interessante falar de reforma protestante, começando em especial com o termo, né? Por que reforma? Justamente para a gente pensar que não foi a construção de algo novo, e sim o aproveitamento já de algumas instituições, de algumas ideias e conceitos que já eram criados pelo cristianismo, né, pelo catolicismo, mas principalmente corrigir o que os reformadores acreditavam ser nocivo e principalmente aquilo que se desviava do cristianismo primitivo, das ideias mais centrais do que Cristo trouxe, principalmente com o trabalho dos seus discípulos. Então, olha, falando para vocês hoje sobre a atualidade, né, de cristãos no mundo, estamos falando de 34% da população mundial, dividido aí em 3 segmentos, né? Nós temos católicos, ortodoxos e protestantes. Então hoje os cristãos são considerados aí a maioria em relação a outras religiões presentes no mundo. Importante dizer também e notar aqui para vocês que uma pergunta central para a gente pensar nessa aula é justamente tentar responder essa questão, né? Quais são as razões que levaram à divisão do cristianismo ocidental entre católicos e protestantes? Lembrando que já processos de cisão, de separação da igreja já aconteceram antes, né? O mais significativo dele aconteceu em 1054, né, no famoso Cisma do Oriente, quando nós tivemos aí uma divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega. Então nós tivemos aí 2 grandes líderes da igreja, o Papa, né, e também, né, o Patriarca de Constantinopla. Então já existiu algumas cisões antes do que nós vamos falar agora, né? Mas lógico que a mais marcante, que vai logicamente marcar profundamente a civilização ocidental, é essa divisão entre católicos e protestantes, e esse é o motivo da aula de hoje. Então olha, o que a gente tem que pensar inicialmente é justamente, e se você não teve a oportunidade, já assiste a aula sobre o renascimento cultural, porque estamos falando de um momento de transformação na mentalidade coletiva, na mentalidade humana. O passado medieval já se foi. O que nós temos agora é uma nova mentalidade, e essa mentalidade busca, sobretudo, a gente pensar aí numa transformação. O teocentrismo, né, tudo aquilo que era explicado pela igreja, por Deus, agora vai perdendo espaço no Renascimento, na Idade Moderna. O homem ele vai questionar um pouco mais a realidade, a interpretação da realidade, e ele vai buscar sobretudo na razão. E o que ajudou também a gente pensar nessas interpretações novas da Bíblia e também da consciência cristã é também a difusão rápida de ideias. Lembrando que nós temos aí no século XIV, mais precisamente 1348, a descoberta, né, da imprensa, a invenção, né, desse mecanismo que vocês estão vendo aí nessa imagem, e do lado esquerdo nós estamos vendo aí a imagem de Johannes Gutenberg, né, o criador da imprensa de tipos móveis, que vocês estão vendo essa grande engenhoca aí. Então nós estamos falando da reprodução de informações, e principalmente até quando falarmos da tradução da Bíblia para o alemão, essa Bíblia ela vai ser agora transmitida e vai ser difundida muito justamente por causa da imprensa. Então nós temos aí todas essas mudanças que vai impulsionar a proliferação de informações e vai fazer o homem buscar sempre mais ideias, interpretações que estão além da Bíblia, também nas suas ações, nas suas vivências nesse mundo novo, né, chamado Idade Moderna. Importante falar também que
Quando falamos em cisão, temos que lembrar que dentro do próprio catolicismo existiam diversas concepções, ideias, e as que mais se separavam também era o pensamento de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eles são de momentos e épocas diferentes, né? Santo Agostinho é do século V, né? A gente tem uma concepção de igreja sustentada pela fé religiosa, e nós temos São Tomás de Aquino no século XIII, mostrando para a gente também uma concepção já que concilia a fé e a razão. Então, no próprio seio do cristianismo, nós temos aí também algumas ideias que, de certa forma, se complementam, lógico, mas elas se diferem em alguns pontos, né? Principalmente a patrística de Santo Agostinho, que diz que a salvação do homem é alcançada pela fé, e a concepção de São Tomás de Aquino, que diz que a salvação do homem é alcançada pela fé, mas também pelas boas práticas, pelas boas ações e pela antecipação na mente das suas ações, ou seja, a conciliação entre fé e razão. Nós temos duas concepções aí importantes para a gente notar essas diferenças dentro do próprio catolicismo. Bom, vamos falar então agora de algumas críticas que os reformadores vão fazer, e isso que vai ser o motivo para a reforma protestante. A primeira delas consistia na crítica ao comportamento do clero. Nós temos aí vários intelectuais que vão produzir críticas severas a isso, vão produzir até livros, textos, né? Tem um livro chamado O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, que fala um pouco desses problemas ligados ao comportamento de pessoas ligadas à igreja. Então, pessoas ligadas à igreja que estavam tendo casos extraconjugais, lógico, não respeitavam o celibato, né? Não respeitavam todas as doutrinas e os dogmas do catolicismo, e eles estão sendo muito criticados por isso. O segundo ponto importante lembrar da simonia. Simonia era a venda de cargos eclesiásticos, uma prática comum no século XIV, no século XV, né? Muitos líderes de igrejas, né, de abadias, eles vendiam cargos na igreja, então elementos instáveis, como era ainda a nobreza, como era a burguesia nesse momento de transição econômica, muita gente comprava cargos sem o devido preparo, sem o devido conhecimento, mal conheciam o latim, que era a língua praticada nas missas, nos cultos, né, e também não conheciam de teologia, e isso, logicamente, manchava muito a história da igreja. Muita gente que comprava cargos sem nenhuma habilidade com o ofício, né, acabava, de certa forma, fazendo com que essas críticas severas que os intelectuais faziam sobre a igreja, elas tivessem uma repercussão muito grande. Ponto central, que vai ser até um motivo para a reforma de Martinho Lutero na Alemanha, foi a venda de indulgências, o terceiro ponto aí. A indulgências era como se fosse um documento, né, que garantia, lógico, entre aspas, o perdão dos pecados. Então se vendia, né, existia muito essa prática. Para vocês terem uma ideia, existia um monge chamado Tetzel na Alemanha, que ele recebeu a concessão da venda de 2.000 indulgências pelo próprio Papa da época, Leão X. Então nós falamos aí de uma prática corrente, comum, né, justamente essa preocupação com o enriquecimento, a igreja ligada muito mais aos valores monetários, né, ao seu enriquecimento particular, do que com os ensinamentos de Cristo. Então isso desfocava bastante, né, a igreja do cristianismo, né, dos valores do cristianismo. Então isso era motivo central de muitas críticas. Hoje, se a gente for traçar também uma crítica, né, às igrejas evangélicas, muitos criticam também esse lado, né, a preocupação muito mais com a riqueza material, se afastando gradativamente dos ensinamentos cristãos. Quarto ponto importante, falar de venda de relíquias religiosas. Então era comum também nas missas, nas celebrações, se venderem óleos, se venderem aí pedaços de objetos que se atribuíam a santos, a pessoas importantes no cristianismo, e isso era vendido também como garantia de limpeza dos pecados. Então a igreja se aproximando principalmente, né, da matéria, né, e se afastando dos valores espirituais. E para piorar, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica e demonstrava falta de preparo para as funções religiosas. Como eu disse anteriormente no início, vender cargos na igreja é um perigo, justamente porque aproxima pessoas que não têm nenhum tipo de habilidade, conhecimento, e isso suja gradativamente ainda mais o nome da igreja. Bom, vamos pensar agora
nessa nova ética religiosa, né? O que estava sendo, né, colocado pela Igreja Católica, que também vai ser motivo aí dessa reforma, né, de pessoas criticarem ainda mais o catolicismo. Então a Igreja, ela censurava o lucro e a usura. E o que seria a usura? É o lucro, né? Então você vende o tempo e o tempo pertence a Deus. Para a gente entender melhor isso, imagina o seguinte: como que lucra um banqueiro ou um comerciante? Né? Com um empréstimo a juros. Se eu empresto e cobro pelos juros, ou seja, o tempo que a pessoa está a mais com o meu dinheiro, eu estou lucrando em cima do tempo. E como o tempo pertence a Deus, lógico que isso era visto como pecado pela Igreja Católica. Mas imagina uma classe em ascensão como a burguesia, imagine os banqueiros, imagine os comerciantes. Logicamente eles vão querer pensar em uma doutrina cristã, uma doutrina religiosa que dê suporte a essa prática, né, de venda dos juros, né, que era justamente o maior lucro dessa classe social. Então os defensores dos lucros desejavam uma nova ética religiosa. Essa necessidade foi atendida em grande parte pela ética protestante de João Calvino, que depois eu vou apresentar para vocês. Bom, vamos começar então falando da Reforma Protestante, pensando, já sabemos de todas as críticas, né, do que os reformadores estão buscando, né, uma nova igreja. Eles não sabiam que o seu movimento ia dar origem a uma nova religião, mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos falar de Martinho Lutero. Lutero, ele nasceu na Alemanha, estudou direito por influência do pai, e ele tinha uma forte inclinação para a vida religiosa, o que fez ingressar na ordem dos agostinianos. Então, Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, então um profundo conhecedor da Bíblia, né, dos ensinamentos religiosos, de textos importantes do catolicismo, era um grande seguidor das ideias de Santo Agostinho. Em 1510 ele viajou a Roma e regressou profundamente decepcionado com o clima de avareza e corrupção do alto clero. Então ele chegou a Roma e ele percebeu que a própria cúpula da igreja, ou seja, o Papa, né, os bispos, estavam envolvidos em enriquecimento, né, a preocupação com a matéria, como eu falei para você, distante dos ensinamentos de Cristo. Isso, né, deixou Martinho Lutero muito decepcionado com a postura da igreja. E estamos falando não de qualquer pessoa, né? Um profundo conhecedor. Ele chegou também a ser professor de teologia de duas faculdades importantes na Alemanha, na cidade de Erfurt e na cidade de Wittenberg, onde ele nasceu. Então era um profundo conhecedor das teorias cristãs. Em 1511 a 1513, Lutero aprofundou-se nos estudos bíblicos e amadureceu novas ideias teológicas. Encontrou uma frase que considerou muito importante nas epístolas de São Paulo, e isso fez com que ele agisse ainda mais contra a igreja. O justo se salvará pela fé. Interpretou então que a fé e não as obras seria o único instrumento de salvação graças à misericórdia divina. Como ele era um monge agostiniano, aprendeu nas epístolas de São Paulo, nas cartas, né, de Paulo, ele aprendeu que a fé ela é suficiente para a salvação da alma, ou seja, é a justificação pela fé, a doutrina principal do luteranismo que vai dar origem à Igreja Protestante. Em 1517, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X autorizou a concessão de indulgências para os fiéis que contribuíssem financeiramente para a obra. Lutero, em protesto, afixou um manifesto público, as famosas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Ao contrário dessa atitude, expondo alguns elementos de sua doutrina religiosa. Por isso, lógico, foi excomungado em 1520 pelo Papa. Vamos falar um pouquinho dessas teses de Lutero. A tese 21. Estão errados os pregadores de indulgências que dizem que o homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. Ou seja, a principal crítica de Lutero era contra a venda de indulgências. Para ele, não é o dinheiro, não é a compra de um documento que vai salvar a pessoa, e sim a sua fé e a livre interpretação da Bíblia, que estão em outras teses que eu vou mostrar para você. A 27ª. Ele prega que a alma voa para fora do purgatório, tão longe tilinte o dinheiro jogado na caixa. Ou seja, a crítica dele ainda severa sobre essa prática,
né, que os padres, que os bispos, que os abades, que o próprio Papa fazia, de se preocupar muito mais com o enriquecimento, né, do que com as boas ações. A tese 45 é muito significativa. Olha lá, os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não o socorre, e depois dá dinheiro para perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus. Então a crítica que ele faz, em vez de você dar dinheiro para a igreja, muito melhor você ajudar um necessitado. E a tese 82 diz o seguinte: por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade, se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica? Ou seja, por que o Papa não ajuda muito mais as condições de dificuldade de muitas pessoas? Ele está muito mais preocupado com construções de basílicas e usar o dinheiro, né, para o seu próprio engrandecimento. A igreja ela não deveria ter riqueza, segundo o Lutero, e sim era a preocupação principalmente com a riqueza da alma. Então tá aí algumas críticas de Lutero nas suas 95 teses, que vai dar origem, logicamente, a todos esses pontos que é importante frisar aí para você. O luteranismo diz o seguinte: a fé cristã é o único caminho para a salvação eterna, ou seja, a justificação pela fé. Então a sua salvação não é comprando indulgências, relíquias, não é comprando o perdão dos seus pecados, é a leitura livre da Bíblia e principalmente a sua fé. Então, segundo ponto, a Bíblia é a única fonte para a fé. Terceiro, o livre exame é uma porta legítima para o entendimento da Bíblia, então ele mostrava isso, e por isso, olha, a autoridade de Lutero fez com que ele traduzisse a Bíblia para o alemão, e isso ajudou muitas pessoas a conhecerem mais as Sagradas Escrituras, que antes, no passado medieval, estava relegada somente ao clero, ou seja, as pessoas que faziam parte da igreja. Quarto, não aceita o culto aos santos católicos, ou seja, no luteranismo não existe intermediário, a sua relação é exclusivamente com Deus. Então, esquece esses ícones, esses ídolos que a Igreja Católica tanto usa em seus cultos. Quinto, não adora imagens religiosas, o complemento do quarto, e nega a autoridade do Papa. Ou seja, não é o Papa que salva, é a fé. Em 1529, os nobres alemães protestaram contra a igreja em prol da liberdade de crença, e a partir desse protesto, os cristãos não católicos passaram a ser chamados de protestantes. Lógico que a igreja católica depois ela vai fazer um movimento chamado Contra-Reforma, e vão perseguir também esses protestantes, como vocês estão vendo aí. Bom, vamos falar agora da Reforma Protestante, saindo um pouco agora da Alemanha e indo para a França e em especial para a Suíça. Vamos falar de João Calvino. Ele nasceu na França, onde estudou teologia. Um profundo conhecedor também das Sagradas Escrituras, aderiu às ideias do protestantismo, conheceu as ideias de Lutero e foi considerado herege e perseguido pelas autoridades na França. Então ele percebeu, o Calvino, que na França ele ia ter pouco terreno porque era um país muito católico nesse período. Então ele acabou fugindo para a Suíça e ali, que era a terra de muitos comerciantes, banqueiros, ele teve todo um terreno favorável para divulgar ainda mais o que nós vamos chamar depois de Reforma Calvinista. Então vamos lá. Continuando aqui, é importante falar que em 1536 Calvino publicou a sua principal obra, onde defendia que o ser humano estava predestinado a merecer o céu ou o inferno. Ou seja, algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. Isso é uma interpretação das ideias de Calvino, depois eu vou mostrar para você melhor, mas ele acreditava na predestinação, que Deus marca as pessoas desde o nascimento, umas para o sucesso material e outros para o fracasso. Isso significa que quanto maior a prosperidade você tem na terra, mais próximo de Deus você está. Vamos ver agora alguns principais pontos da teoria calvinista. Primeiro, a salvação eterna é predestinada por Deus, como expliquei. Segundo, pregava o estímulo ao trabalho e a legitimidade do lucro, condenando o desperdício. Então, para ele, o trabalho é aquele que enobrece o homem. Essa frase é muito conhecida, de certa forma veio das concepções calvinistas. Então, é o trabalho e as ações do trabalho, o fruto desse trabalho que vai levar você mais para perto de Deus. A prosperidade econômica é um sinal de salvação, e ele condenava o jogo, o culto às imagens dos santos e as danças, e o uso de roupas luxuosas. Então, lógico que ele faz uma crítica à luxúria, mas ao mesmo tempo ele defende
que a riqueza material é um sinal de salvação. Essa teoria da prosperidade, né, teologia da prosperidade, ela é muito usada em muitas igrejas evangélicas hoje, né, que quanto maior riqueza material você possui, isso é um sinal de que Deus, né, está junto de você, está te abençoando. Então existe essa relação também em alguns setores de algumas igrejas evangélicas. Segundo o calvinismo, as obras não interferiram na salvação eterna, sendo uma vontade divina. Não podendo interferir nessa vontade, cada pessoa deveria viver de acordo com as suas possibilidades. Embora o luxo fosse censurado, a acumulação de riquezas e o lucro não eram imorais. Fez muito sucesso, logicamente, com a burguesia, com os banqueiros, com os comerciantes. Então, existe um livro também de um sociólogo alemão chamado no século XIX, esse sociólogo chamado Max Weber, né, no livro Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele mostra que, né, o crescimento de alguns países que adotaram o calvinismo como teoria, né, como teologia, né, como a prática, né, dessa relação entre prosperidade material e salvação da alma, proximidade com Deus. Muitos países adotaram isso e mostra a diferença dos países de formação católica, né, mostrando que o catolicismo ele de certa forma, ele impede, ele é um obstáculo no progresso capitalista, enquanto a teoria calvinista seria aquilo que vai impulsionar o capitalismo. Vamos sair agora um pouquinho da Suíça e vamos para a região da Inglaterra, onde vai acontecer uma outra reforma também com o rei Henrique VIII. Olha que curioso. De um lado a gente está falando de pessoas ligadas à igreja, né, ligadas ao estudo das Sagradas Escrituras, né, como Martinho Lutero e João Calvino, que eu acabei de explicar. Agora a gente vai falar de um rei chamado Henrique VIII, que lá na Inglaterra, né, no início do século XVI, foi um fiel aliado do Papa, recebendo o título de defensor da fé, ou seja, uma pessoa muito ligada à igreja, mas não é um estudioso das Sagradas Escrituras, né? Só que existia um choque entre a igreja e o poder absoluto, né, de Henrique VIII, né, numa série de questões que o levaram até a romper com a Igreja Católica e a fundar uma igreja na Inglaterra chamada Anglicana, que eu vou mostrar para vocês. Bom, a igreja nessa época na Inglaterra, ela era proprietária de muitas terras e muita riqueza. Monopolizava o comércio de relíquias sagradas, ou seja, a Igreja Católica na Inglaterra ela tinha muito espaço, a ponto até de interferir em assuntos políticos que estavam ligados ao rei. Setores da nobreza queriam apossar-se das terras e dos bens da igreja e para isso era preciso apoiar o rei, a fim de enfraquecer o poder das autoridades locais, católicas em especial. Além disso, Henrique VIII teve seu pedido de anulação de casamento com Catarina de Aragão. Queria essa anulação pelo fato de Catarina ter origem espanhola, por não ter dado um filho do sexo masculino a Henrique, e para poder se casar com sua amante Ana Bolena. Veja isso. O rei Henrique VIII, então, ele teve um problema com a Igreja Católica. Além do acúmulo de terras, como vocês viram, ele queria se casar novamente, o que era proibido. O rei ele já era casado, né, com Catarina de Aragão, e ele queria casar com uma amante. E ele alegou que Catarina de Aragão ele tinha uma origem diferente da dele, que era espanhola, e principalmente não tinha dado para ele um herdeiro menino, né, só meninas. E aí ele quis casar a todo custo com Ana Bolena. Logicamente a Igreja Católica foi contra. Então Henrique conseguiu que o alto clero inglês e o parlamento reconhecessem o seu divórcio. Então em 1534 o parlamento votou o que foi a lei que Henrique VIII queria colocar em prática, o famoso ato de supremacia. A palavra supremacia mostra, né, o poder político do rei ele deve estar acima do religioso. Então aconteceu o ato de supremacia e o nascimento de uma nova religião. Agora quem manda na igreja não é mais o Papa, e sim o próprio rei. Ocorreram nos governos dos sucessores de Henrique VIII tentativas de implantar também o calvinismo e também uma reação católica. Mas somente com o governo de Elizabeth I que nós temos aí a igreja anglicana se consolidando. Elizabeth I era filha de Henrique VIII. Então veja, ele acabou se casando com Ana Bolena depois do ato de supremacia, confiscou todas as terras da igreja e teve caminho aberto para poder comandar a instituição religiosa no seu país também. Bom, gente, aqui eu vou mostrar a imagem, né,
À esquerda você está vendo Catarina de Aragão, né, mas ele gostava mais da Ana Bolena. Segundo alguns, né, as bocas pequenas falavam que Ana Bolena adorava fazer bolos gostosos e ele adorava... Não, brincadeira. Bom, vamos lá. Gente, agora para finalizar a aula, eu só quero mostrar para vocês esse mapa, para mostrar a importância, né, principalmente do crescimento dessas igrejas protestantes, dessa religião protestante, né, depois de Lutero, Calvino e Henrique VIII fazerem as suas reformas nos seus respectivos países, né? Alemanha, Suíça e Inglaterra. Então, se você olhar nesse mapa, você vê aí, ainda o catolicismo é a maioria, né? Você está vendo toda essa região rachurada de amarelo. Os muçulmanos, que em aula futura eu vou fazer uma aula só sobre a civilização muçulmana, sobre a jihad, que é a guerra santa dos muçulmanos, né? E todas essas conquistas territoriais, vocês estão vendo aí parte do Oriente Médio, da Ásia e também todo o norte e nordeste africano, que foi as conquistas do Islã. Agora vamos olhar para os anglicanos, a região de laranja, ali no topo do mapa, né, na Inglaterra em especial. Logo acima da igreja anglicana nós temos também uma comunidade de calvinistas, né? Os escoceses adotaram o calvinismo de rosa, e aí você está vendo em algumas regiões da França, mas principalmente na Suíça, ali no centro da Europa. Vocês podem ver aí a presença dos calvinistas. Os ortodoxos estão na área rachurada de roxo, né? Então Constantinopla, o antigo Império Romano do Oriente, nós temos aí os ortodoxos com uma outra concepção de catolicismo também bem interessante, mas que rompia com o Papa católico. E aí vocês podem ver também o crescimento do luteranismo, que é bem maior do que os calvinistas. Vejam só, todas as regiões ali do leste da Europa, né, Alemanha em especial, né, todos os países da Escandinávia praticamente, e chegando até o final aí da Europa, né, quase a fronteira com a Ásia. E aí vocês estão vendo sinais dessa difusão, né? Então, todas essas religiões elas tiveram um crescimento muito grande e lógico que fizeram nascer no mundo todas essas difusões que a gente vê da igreja evangélica hoje. Ainda é assunto muito importante, muito atual, por isso é digno de uma aula ainda bem mais completa. Na próxima aula eu vou falar um pouco para vocês sobre a Contra-Reforma. Logicamente, todo esse crescimento do cristianismo protestante, lógico que vai fazer com que a Igreja Católica também pensasse no movimento contra-reformista. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante, né, com todos esses fatores sociais, políticos, econômicos que modificaram a mentalidade humana e fizeram com que a gente tenha aí uma ruptura, né, no catolicismo, no cristianismo, né, a formação de uma nova religião no Ocidente, né, e vocês viram aí todas as características que também diferenciam o luteranismo do calvinismo, do anglicanismo. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, deixa aí para a gente pensar em aulas futuras. E não se esqueça, eu vou preparar já a aula sobre a Contra-Reforma. Lógico que a Igreja Católica ela não vai ficar de braços cruzados vendo aí o crescimento das igrejas protestantes, ela vai tentar se resguardar a partir de um movimento contra-revolucionário, contra-reformado, né, que a gente vai estudar na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.